Fala, E galera! aí? Chegamos, Mais um chegamos! episódio poderoso. Meu Deus, assim, a gente tava num aquecimento aqui agora e Nos eu. aquecimentos, né, que a gente teve outras conversas com ele, lembra? Nossa, super, assim. E aqui, É, ó, só de boca aberta. aprendizados e Assim, aprendizados. tipo, uau, sério? Esse é um podcast para você pegar um caderno Não, com ou a certeza. Bíblia, Pega a realmente para você Bíblia, anotar. exatamente, anotar. Anote. Que vai ser importante para o seu crescimento, para a expansão, né, daquilo que Deus tem para fazer, para realizar sobre a sua vida, É, né, que você possa aproveitar esse tempo de mesa que teremos aqui com essa pessoa incrível, né? Eu quero sim, já aqui agradecer a Deus pela honra que Ele nos dá de sim, ter de um verdade. Glória pastor, a Deus. né, que é uma referência para muitas pessoas aqui da nossa comunidade, né, que tem É, sido de fato um baluarte do Senhor, tem se levantado com uma voz profética aí de nesse ensino, tempo de assim, ensino. poderoso. A gente foi na igreja dele recentemente, assim, eu Uma falei, igreja meu Deus, poderosa. a Mari até falou assim, gente, eu tava lá bebendo água e os meninos estavam no mistério, assim. Eu falei, eita, Foi que top. forte, Mari. Que Eles lá, jovens assim, abençoados. Um beijo, jovens amigas. Bem, proféticos. amigas de lá. Espero que vocês É, estejam vendo esse podcast. A Mari é super, Como eu super falei. amigas aí de várias galera. É, foi até engraçado. Mas foi benção demais. E esse pastor, ele é sensacional, né? É ele, o pastor Seja muito Vitinho. Seja muito bem-vindo. bem-vindo! Aê! Olha, pastor, estou muito feliz mesmo pela sua presença aqui, né? Os meninos, como eu disse para o senhor, né? Eles honraram muito a ver o senhor, assim, né? Em um lugar, assim, de muito prestígio, de muito De muita agradecimento, de muita alegria. referência, Sim, alegria, você sentia, assim, de fato. Então, obrigado, abençoado. né, por o senhor ter liberado essa agenda aí para estar aqui com a gente, viu? Obrigado Sim. mesmo. Amém. Obrigado, Gustavo, Mariana e ao pessoal da equipe toda aí técnica. A recepção que vocês me fizeram aqui, eu falei que eu me senti um artista, né? Na verdade, estou muito feliz, Glória a honrado de Deus. poder participar desse momento para vocês, creio que de bênção e para mim de divisor de águas, Uhum. né? De falar de um assunto tão importante que vamos falar essa manhã aqui Exato. e poder compartilhar de fatos históricos, É, proféticos que envolve diretamente a Igreja do Senhor Jesus na glória a Terra. Deus. Então, me sinto muito honrado, muito obrigado, Glória a né, Deus. por esse privilégio, né, de poder estar aqui com vocês. E conta pra gente, assim, porque a gente teve o privilégio de tomar esse café, de conhecer a sua Sim. história, né, de saber quem o senhor é, mas pra galera que não conhece, quem é o pastor Vitinho? Quem é esse homem de Deus que tem de fato feito a diferença nesse tempo? Então, o meu nome é Vitor Turbuc, né? Sou pastor há 23 anos, Glória a né? Minha esposa Deus. também é pastora, a pastora Débora Turbuc. Uhum. Temos um filho de 25 anos, casado com a Mariana, Uhum. que vocês conhecem. É, Estão hoje em Portugal. Somos pastores, eu e minha esposa, da Igreja Batista Aliança com a Família, Uhum. né? É, e assim, nós temos trabalhado ao longo desses 23 anos de ministério com a restauração e fortalecimento da família. amém. E nesses últimos, mais especificamente nesses últimos 10 anos do ministério que Deus tem nos dado, eu tenho trabalhado para a restauração das raízes da nossa fé, Glória a Uhum. né? Que Deus. é algo muito importante, de um assunto que a igreja ela precisa entender, dominar, para que a restauração seja completa. Eu Não, costumo dizer que nós não precisamos de outra reforma protestante, nós Sim. precisamos de restauração. é, Reforma toda hora nossa casa vai precisar. é, Uhum. Agora, a restauração, quando você faz a restauração uma vez só. Você é. não Nossa, sim. precisa restaurar algo que já foi restaurado. Uhum. Restauração é como um osso quebrado. Depois que cola, nunca mais você quebra. Muito Exato. dificilmente você quebra naquele mesmo lugar. Você pode quebrar em outro, mas aquele lugar onde foi restaurado, Eita, ele se consolida, ele se glória a Deus. solidifica e ele se fortalece. Aleluia. Então, Nossa, nós temos top. trabalhado nessa missão. É, Glória a e, Deus. e falando de raízes, né? O senhor tá com uma camisa assim Sim. espetacular, gente, a camisa do pastor. Uhum. Tá escrito assim, brasileiro com raízes em Israel, Israel. né? Que é sobre o nosso tema de hoje. Ele Que veio preparadíssimo. preparadíssimo, né? E conta pra gente que camisa é essa e que raiz é essa em Israel. Uhum. Então, eu tenho sido muito impactado ao longo dos últimos anos por um ministério chamado Ministério Ensinando de Sião, né? Aham,
não faço parte desse ministério, mas aprendi a amar e respeitar. Glória a Esse Deus. ministério é um ministério lá em Belo Horizonte que trabalha para a restauração das raízes da fé. É um ministério judaico-messiânico, eles são judeus Uhum. brasileiros e creem no Messias. Glória a Deus. Eles têm trabalhado no Brasil com os judeus brasileiros para a restauração das raízes da fé cristã, Uhum. porque a nossa fé chamada cristã, a origem dela está no povo judeu, Uhum. está em Israel, Não. né? Não como aconteceu no Concílio de Nicéia, que foi estabelecido lá por Constantino em Roma, em 326 da, da era cristã, Uhum. quando se construiu Constantinopla, né? Constantino, Uhum. naquela época, foi aonde as origens da nossa fé do judaísmo passou a estar ligada a raízes romanas, Uhum. né? Então nós estamos trabalhando para resgatar as raízes da nossa fé dentro da cultura do qual pertencia o nosso Messias, né? Jesus era É. judeu, seus discípulos eram judeus, né? Sim. Então a cultura é lá, nós temos que voltar à origem para É. conhecer as raízes da nossa fé cristã. Glória a Glória a Deus. Deus. E quando você fala até de raízes, né? Você estava compartilhando com a gente da onde surgiu realmente Israel, de todo esse contexto que veio de Abraão. E aí a gente também estava falando que tem toda uma história muito bonita para ser falada, assim. E eu queria que você contasse um pouco disso, porque você realmente falou que se aprofundou em conhecer um pouco mais. Então, o que que você pode compartilhar com a gente, talvez, disso, dessa beleza que tem essa cultura? Então, nós estávamos aqui, né, naquele delicioso café, um bate-papo Sim. preliminar aqui, Uhum. e para nós entendermos a nação de Israel do presente e esse conflito que hoje está ocorrendo lá, nós precisamos entender as origens do Uhum. povo. É. É um povo milenar, nós conversamos aqui em off que é um povo com uma cultura riquíssima, É. porque é uma cultura milenar, é um povo que tem a cultura de artes tremenda, né? É. A história, vamos dizer assim, religiosa da fé cristã é baseado no que Deus chamou um homem chamado Abraão, um Uhum. patriarca. É. Então, se nós não compreendermos a origem desse povo, nós não vamos entender o que está acontecendo hoje. Uhum. Então, eu creio que nesse tempo que Deus está nos permitindo aqui, vai ficar claro para os irmãos que nos assistirem e estão nos acompanhando, a realidade do que é a nação de Israel. Uhum. E por que que Deus ama tanto essa nação? E por que que nós, cristãos, devemos amar a nação de Israel? E não é uma nação, não é uma topografia só e Aham, essas sim. coisas, é amar o povo mesmo. Porque deles veio o Messias, Sim. Paulo Aleluias. fala, deles veio o Messias, deles é a lei, a Torá, deles são os profetas, É. né? E deles são todas as alianças, Uhum. né? Então, nós fazemos parte dessa aliança das bênçãos de Abraão através de Jesus, o Messias. Então, Glória a isso é Deus. muito importante nós sabermos, Glória a né? Sim. Então, Deus. creio que vai ficar claro isso para nós, desse dia. Sim. Amém. E quando a gente fala, né, é, de Israel, quem é esse Israel, então? Né, da onde é que veio, né, toda essa história? Acho que tem uma coisa que a gente sempre ouve falar, porque Deus escolheu, né? Apontou de fato para essa nação, né? E por quê? Né? Amém. Como é que veio essa escolha de Deus? Como é que surgiu isso? Amém. Vamos então começar lá em Gênesis capítulo 12. Uhum. Né? Gênesis capítulo 12, nós vemos ali a chamada de um homem chamado Abrão. Né? Uhum. Esse homem, ele era de Ur dos Caldeus, uma nação politeístas, ou seja, acreditava em vários deuses, né? Tinha Uhum. a cultura dos panteões, porque cada nação tinha o seu panteão, ou seja, o seu Uhum. deus. Existia a figura dos igurates, aonde os sacerdotes serviam a esse deus. E o pai de Abraão, Terá, era fabricante de deuses. Uhum. Então, Abraão nasce numa casa da idolatria, Uhum. né? Seu pai era um idólatra. É. E Deus faz uma chamada espetacular a esse homem chamado Abraão. E Gênesis 12 conta a chamada de Abraão, que ele É. fala assim: Olha, Abraão, sai da casa da tua parentela, você vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma grande nação. O Uhum. seu nome será famoso, você será Uhum. conhecido.
né? E eu multiplicarei a sua semente. Verdade. Abraão creu na promessa desse Deus. Uhum. E Abraão, então, ele rompe com o politeísmo. E Uhum. Abraão, esse homem, ele é chamado para implantar aquilo que nós chamamos do monoteísmo ético, ou seja, a crença em um só Deus. Uhum. Amém. Então ele sai com essa chamada e de ser abençoador, de ser bênção para todas as demais terras, com essa cultura de uma crença em um só Deus. Uhum. E Deus ainda faz uma promessa: olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Uhum. Então a bênção e a maldição estava ou em abençoar Abraão ou amaldiçoar. Uhum. Então Deus chama esse homem com essa chamada espetacular e estabelece em Abraão essa chamada para esse monoteísmo ético, a crença em um só Deus. Então Abraão ele é o pai, vamos se dizer assim, do povo hebreu, né? Uhum. Aí você pode perguntar assim, talvez surja dúvida, pastor, qual que é a diferença hebreu, né, israelense, Aham. israelita, Boa, Sim. né, e judeu, boa, né? boa. O que significa tudo isso? Às vezes há uma confusão ou não entender isso, né? Sim. Então vamos entender bem rapidinho aqui. Uhum. O judeu é uma etnia. O Uhum. que é uma etnia? Assim como o africano é uma etnia, Uhum. assim como o japonês é uma etnia, assim como o alemão, Uhum. né? São etnias. O brasileiro ele não tem uma etnia definida, nós somos uma mistura É de raças, verdade, né? sim. Nossa nação, eu penso que a nossa nação deve ser semelhante ao que vai ser o paraíso, o céu, né? Glória a Deus, Várias é isso, culturas é ali, né? verdade. Várias culturas ali, né? Gostei. Então o Brasil agrega tudo essas culturas É verdade. das outras raças, tudo. Mas então ele é uma etnia bem definida. Então Uhum. o judeu não é judeu porque ele faz parte da religião judaica. Judeu é uma etnia, ok? Uhum. Então, como etnia, eles são um povo bem definido. Então, e aí o termo hebreu? Abraão foi chamado de hebreu. Então, para vocês entenderem o que significa hebreu, é só vocês fazerem o seguinte exercício. Você pega o dilúvio, Noé salvou a sua família no dilúvio e ele tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Uhum. Sem é o pai, vamos dizer assim, do povo semita. Uhum. Povo semita, sem, semita. Semita. Uhum. Então, dentro dessa linhagem do povo semita, nasceu um homem chamado Éber. Uhum. E do nome Éber é que gerou o nome hebreu. Vem do nome Éber, hebreu. Então, Abraão foi chamado em Gênesis de Abraão, o hebreu. Ou seja, da descendência de Éber, que era a descendência De Noé. semita, que vem dos filhos de Noé. Nossa. Então, não só o Nossa, povo que demais. judeu é semita, como o povo árabe também é semita, Uhum. né? Então, a origem começa em Abraão. Uhum. Agora, a grande dificuldade para a gente entender o que está acontecendo hoje, a Uhum. origem começa no que Deus promete a Abraão. Uhum. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis, sim ou não? Sim. Deus promete a Abraão um filho, É. Uhum. né? Nós conversávamos aqui em Gênesis 15. Sim. Deus faz uma aliança com Abraão, que foi uma aliança de Deus com o próprio Deus, prometendo abençoar Abraão e sua descendência. É. Sim. Né? E não fala das suas descendências, mas fala da sua descendência como uma única descendência. Uhum. E aí Paulo, depois lá no livro de Gálatas, fala, né, e em Romanos também, da sua descendência que é o Cristo, o Messias. Glória a Deus. Né? Então, Abraão recebe essa chamada espetacular, entra em aliança com Deus em Gênesis 15 e Deus promete multiplicar a sua descendência. Uhum. O que Abraão depois disso faz? Gênesis capítulo 16 é a origem de tudo que esses conflitos que a gente está vendo hoje. Uou. Então, Gênesis capítulo 16, Abraão sai em Gênesis 15 dessa aliança com Deus. E depois, Gênesis 16 fala que Sara fala para Abraão assim: Deus tem me impedido de ter filhos. Meu Deus. Né? Você pega Gênesis capítulo 6 aqui, ó, 16, aqui, é muito interessante. Ele sai de uma aliança, né, tremenda, né, com Deus. Aí, capítulo 16, 1.
Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, Sim. né? Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Ele Olha colocou o só. nome do Senhor, né? É, Olha, e É. o Senhor que tinha prometido que o mesmo daria que filho. prometeu. Exato. Eis que o Senhor tem me impedido de dar filhos, né? Toma, pois, a minha serva, Agar, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ou aceitou ao conselho de Sara. Ou seja, o grande perigo que nós temos, e isso ficou registrado na história, para que É. nós aprendemos, né? Diz que Uhum. toda a escritura é divinamente inspirada, né? Para nos instruir. Sim. Veja só, Abraão não buscou aqui o conselho de Deus. É, Ele ouviu o conselho de Sara. é. E aí, ele, ao ouvir o conselho de Sara, ele gera no ventre de Agar Ismael. Ismael. E Ismael, né? Ele é tido lá em Gênesis capítulo 12. Olha só que interessante. 10 diz assim, ó, 16:10 diz assim: Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Deus falando a respeito de Ismael aqui, Uhum. Uhum. né? Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael. Deus falando com Agar, Sim. Uhum. ok? Porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, olha só o que Deus fala. Ele, Ismael, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua Oh. mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitará de frente com seus irmãos. Nossa, Nossa. Com seus irmãos. total. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço onde ela se encontrou com Deus se chama Beer Lahoi, estava entre Cádiz e a cidade de Bered. Uhum. Então você vê, aqui começa Uhum. Ismael, ou toda a origem de Ismael, Deus mesmo falou, Uhum. será como um jumento bravo. Ele será contra os seus irmãos e os seus irmãos será contra ele. É. Então Deus fala profeticamente. O nosso Deus é tão maravilhoso que ele anuncia o fim desde o princípio, É. né? É Deus. Então, em Abraão nasce a chamada, né, Uhum. para essa fé na crença de um só Deus, e em Abraão nasce a divisão de dois povos. Sim. O- Porque ele não esperou, na verdade, a promessa de Deus, que era Isaac, Uhum. ouve o conselho de Sara, se deita com Agar, gera Ismael. Agora Deus também tem que honrar a descendência. Deus não falou que abençoaria a Sim, descendência? sim. Aí Deus honra a descendência de Abraão através de Ismael. Até pela aliança que ele tinha com ele mesmo, né? Deus com ele mesmo. Exatamente. E aí, como nós estávamos conversando, antes de entrarmos nesse período, aqui no nosso café, nós falávamos que de Ismael gerou-se 12 príncipes. Uhum. Interessante que é um número profético, Total. né? Porque 12 patriarcas Uhum. veio Israel a ter, eles têm 12 príncipes. Israel 12 teve, o Novo Testamento fala do número apostólico 12, que são 12 o número dos apóstolos. Então, É, tem toda uma questão simbólica aí perfeito. dentro desse número, né? É. Então, de Ismael também se nasce 12 príncipes. Aí eu entendo que, na minha concepção, esses 12 príncipes são hoje as nações que a gente chama de nações ismaelitas, ou Uhum. as nações, ele é pai do povo da descendência árabe, Uhum. é Ismael. Uma dúvida que eu fiquei aqui. Isso dos 12 apóstolos, você acha que até se relaciona de uma forma positiva com, porque a gente sabe que tudo se conecta, então seria meio que, digamos que a bondade de Deus, essa mudança de ter 12 apóstolos, teria alguma relação? O número 12, ele é um número profético, se a gente vai dizer assim, que a Sim. gente entraria numa outra área, né? Vamos dizer assim, mas quando Josué passa pelo Jordão, ele manda se retirar 12 pedras 12 Sim. pedras, sim. do Jordão e edificar um altar Aham. ao Senhor. Né? E aí eles edificam aquele altar com 12 pedras e perguntou para ele: Josué, o que diremos a respeito desse altar? Quando os vossos filhos perguntar a respeito desse altar, isso vai ser um memorial.
para que vocês digam aos seus filhos. Uhum. Nunca a gente pode esquecer da história, sabe, gente? Sim. Não. E Israel traz isso muito arraigado na Super. cultura deles. Total. Né? Então eles falam, quando os vossos filhos perguntar o que significa esse memorial, vocês dirão aos seus filhos, o nosso Deus é forte. Nos tirou com o braço forte do Egito, nos fez conduzir pelo deserto, né? Atravessamos o Mar Vermelho, atravessamos o Jordão, porque eles atravessaram o Jordão a seco também. Então, quando os filhos de vocês perguntar, isso é uma foto, é um memorial que vai fazer você lembrar da história do nosso povo. Porque um povo que esquece da sua história, ele está fadado a cometer erros. Novamente. É verdade. Meu Deus. Então a gente nunca pode esquecer da nossa história. Sim. Né? Tirando isso para os nossos dias, nós que temos hoje, pela misericórdia de Deus, servimos a Deus, nós nunca podemos esquecer de onde nós viemos, de onde nós estávamos e de onde Ele foi nos buscar. E isso tem que passar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Aí você perpetua, vamos dizer assim, a fé. O senhor leu aí na passagem que esses irmãos ficariam um de frente para o outro, não foi isso? Isso, de frente para o outro. E aí, não sei se faz sentido, né? Quando a gente olha hoje toda a guerra que está acontecendo lá em Israel, é por conta desse lugar de territórios que está, de fato, um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Exatamente. É isso mesmo. É isso, né? É isso mesmo. É o cumprimento literal dessa profecia. Uou. Em 98, eu tive o privilégio de, junto com a minha esposa, viajar aquela região da Terra Santa, né? E a gente vê isso bem claro ali em Israel. O domínio da nação de Israel é um estado, é uma nação, mas Jerusalém, que é a capital, que eles falam mundial da paz, Jerusalém quem domina são os palestinos. Sim. São os árabes, são o povo palestino que domina a região. Então, eles habitam realmente de frente aos seus irmãos. Por quê? Ismael é irmão de Isaac. E Isaac é a origem do povo de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Né? Porque, para quem às vezes não conhece a história, só para ficar claro, Abraão, né, gera Ismael, Ismael gera 12 príncipes, que não é chamada a descendência de Abraão em Ismael. É chamada Isaac. Isaac gera Jacó e Esaú. Sim. Aí vocês sabem toda a história, a trama lá de Jacó e Esaú. Sim. Jacó sai fugido. Tem lá em Betel, né? Ele tem, na verdade, a cidade chamava Luz, né? Depois ele ia chamar a Betel, casa de Deus. Por quê? Ele dorme sobre uma pedra e ele tem um sonho de anjos descendo e subindo naquela escada. Não é isso? E ele faz quando ele acorda, ele unge aquela pedra que ele tinha colocado como cabeceira dele, para ele dormir. Ele unge aquela pedra e fala, se o Senhor, ele faz um voto ao Senhor, se o Senhor me abençoar, que eu vá e volte em paz à casa de meus pais, eu lhe darei o dízimo de tudo que eu tenho. E esse lugar onde eu estou ungindo essa pedra será casa de Deus. Então, Luz passa a se chamar a Betel. Betel, casa de Deus. Né? E aí ele vai por toda aquela jornada, né? Da casa do seu tio Labão, aí tem toda aquela história, né? Mas o que acontece? Quando ele volta casado com Léa, né? Ou Lia, né? E com Raquel. Né? Léa, Raquel e as concubinas das duas, tanto de Léa como Raquel, geram os filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó. Né? Nasce dessas mulheres. Quando ele volta já rico, ele volta para a casa de seu pai ou para sua descendência, ele volta rico, com uma fazenda numerosa e com 12 filhos, né? Que nós chamamos hoje das 12 tribos de Israel, né? Que são os 12 filhos de Jacó. Então, a origem do povo de Israel está em Abraão, Isaac e Jacó. Né? Jacó gera os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas são as 12 tribos de Israel. Que depois você vai ver que quando Moisés manda espiar a terra, ele manda um príncipe de cada tribo visitar a terra lá prometida lá de Cades Barneia. Ou seja, está referindo a esses filhos, a descendência desses filhos de Jacó. Então, a nação de Israel, ela tem esses patriarcas. Ela se origina Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Geram
o que nós conhecemos de Israel, né? Glória a Deus. Porque Israel foi o nome mudado de Jacó, Jacó. Aham. né? Jacó, quando volta, ele já era rico. Uhum. Já era milionário, vamos dizer assim, para a cultura da época, ele volta riquíssimo. Então, o que ele queria? Ele queria agora a bênção de Deus. Uhum. Então, ele tem aquele encontro no Val de Jaboque. Lindo essa história, né? Uhum. Vocês conhecem, Não. tem aquele encontro, né? Tem até Aquele o corinho, né? É tão maravilhoso que eu sinto a presença de Deus Glória aqui, a né? Deus, glória a Deus. Aí ele tem aquele encontro maravilhoso lá em Gênesis, né? Com o príncipe, né, do exército de Deus. Era o próprio a manifestação de Deus no Velho Testamento. O próprio Aleluia. Filho de Deus, era o anjo do Senhor ali, era o próprio Jesus, Uau, né? glória a Deus. Manifesto ali. E ele luta com aquele ser angelical, Uhum. né? Ele manda tudo na frente, suas mulheres, seus filhos, a bênção para levar por irmão dele, e ele Uhum. fala: eu não te largarei se tu não me abençoares. Que bênção ele queria? Se ele já era riquíssimo, rico. ele sabia que ele precisava da bênção que viesse de Deus para cumprir o propósito ao qual Deus tinha chamado. Uau. Ele era um patriarca. É, Aham. Dele, Deus ia chamar total. ao prosseguimento desse monoteísmo, a crença em um só Deus, para Aleluia. todas as nações. Sim. Israel Nossa. é estabelecido como bênção às nações. Foi isso que Deus falou em Gênesis 12 a Abraão, não foi? É. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. terra. Então ele quer essa bênção. Aí Deus pergunta para ele, o anjo, né? Qual é o teu nome? Olha só. Ele, Jacó, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, né? O usurpador, o trapaceiro. Aham. Na realidade, a etimologia do nome Jacó não é isso, é aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Ele nasceu É agarrado ao verdade. calcanhar do irmão. Não é Aham. que ele se tornou um trapaceiro, mas não que o nome dele significa trapaça. Não, Jacó é Yaakov, ou preso ao calcanhar do Aham. irmão, Nossa. né? Ele Aham. nasce assim. Então, ele queria a bênção, né? Ele queria a sua identidade. É. Então, Deus fala para ele assim: tu não te chamarás mais Jacó, Uhum. mas o teu nome será Quitsaritael, ou seja, Israel, Glória a Deus. príncipe de Deus. Glória a E como um Deus. príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Olha Uau. só. Deus toca na juntura da coxa dele, coloca uma marca. Ele sai dali com a marca de Deus. Aleluia. Nossa. Quando ele sai daquele encontro, aí ele fala que ele não teve só o Betel, uma experiência na casa de Deus. Uhum. Ele teve um face a face, Peniel, Peniel. face a face com Aham. Deus. Tem um Peniel. Vi Deus face a face. Uau. Então ele volta transformado. E a marca que ficou desse encontro face a face com Deus, ele que começa a manquejar, ele anda mancando pelo Uhum. resto da vida. Então quando as pessoas viam ele, sabia, esse homem é marcado por Deus. Marcado. Uou. Uou, É. glória a Deus. Nossa. Sai marcado. Então, ele volta com essa bênção, Uhum. né? Chama com o nome de Israel. É. Então, as 12 tribos de Israel, ou as 12 tribos do antigo Jacó, é o que dá origem ao que nós chamamos hoje da nação, Aleluia. né? De Israel. Nasce tudo ali. Uma coisa que eu fiquei lembrando é que eu já vi também pessoas falarem que essa questão do povo que tem confronto com Israel nasceu de Esaú. Isso teria sentido? Esaú, na verdade, ele gera um outro povo, né? O Esaú é pai dos Edonitas. Uhum. Lembra da linhagem dos Herodes? Herodes foram os reis que dominaram Jerusalém, ou Israel, na época de Roma. Uhum. Os Herodes geralmente era Uhum. ligado a Roma. Ah, sim. Só que a dinastia dos Herodes, porque era o Herode pai e os dois filhos, né? Né? Então tinha o Herodes Felipe e o outro Herodes. E o pai, o Herodes o Grande, que restaurou o templo de Jerusalém e tudo. A dinastia dos Herodes é edonita. Eles eram descendência de Jacó. Uhum. Eles não eram judeu Sim. da origem De... de Jacó. Uhum. De origem de Esaú. Então os edonitas são da origem de Esaú. Então os Herodes eram edonitas. Né? Mas a guerra mesmo que acontece hoje vem da linhagem de Ismael. De né? Ismael. Não São de- descendentes de Ismael. Já- Edonita, a palavra Edom é vermelho, né? Uhum. Significa vermelho. Então os edonitas, eles são da linhagem de Jacó, que era considerado Edom, a linhagem vermelha, né?
Então, é um outro povo, né? Sim. Mas que deu origem em Jacó. Deu origem em Esaú. Na Uhum. verdade, Esaú se retrata com o irmão, Aham. né? Eles Sim. fazem amizade, eles se perdoam. Só que Jacó segue com a missão dele, ou seja, Uhum. Israel segue com a missão dele, Super. né? Vai E a pra outro missão dele caminho é outro tudo. caminho. A missão dele é o que dá origem à fé que a gente chama da fé judaica, né? Onde está baseada a nossa fé cristã, que é no judaísmo, né? Super. Você entendeu? Até chegar a Jesus, Até né? chegar a Jesus. Que é dessa linhagem poderosa e Isso. profética de Israel, né? E aí quando a gente olha historicamente, né, a vivência de Israel, né, houve muitas lutas, né? Eu acho que Israel sempre teve muitas lutas, sempre foi muitas guerras, assim, né? Muitas dificuldades, Sim, né? Sempre, quando a gente olha até mesmo a questão, né, dos nazistas, né? E que teve isso. um momento que eles estavam ali, né, juntos e se espalharam pro mundo inteiro, né? Então Sim, sempre eles foram perseguidos, né? Essa Uhum. perseguição acontece com o povo de Israel. exatamente. E você tocou num assunto que eu queria só dar um panorama para Tá. vocês, Uhum. bem rápido, para vocês entenderem. A Abraão, Deus fala para Abraão o seguinte: olha, a tua descendência ficará por 430 anos Uhum. presa em terra estranha. Deus Uhum. fala para Abraão quando faz a aliança em Gênesis 15: a tua Sim. descendência ficará, mas eles sairão, Uhum. né? Eles sairão de lá. Mas Deus fala então que eles ficariam escravos. Agora você vê, a história desse povo começa com escravidão no Egito, que no Uhum. princípio não foi escravidão. No princípio foi benevolência a José. José se Uhum. torna governador do Egito. Sim. José é uma das tribos, né? Se Sim. torna governador do Egito e desce todas as tribos de Israel, desce para o Egito. E vão morar lá como convidados de Faraó, porque o governador do Egito era um hebreu, É, Uhum. né? Da linhagem de Abraão. sim. Aí, depois de um tempo, a história diz que se levantou um faraó que não conhecia a Uhum. José, e aí ele escraviza, porque os hebreus cresceram muito, Uhum. né? E eles ficaram com medo de eles dominarem o Egito. Então, o que o Sim. Egito faz? Escraviza esse povo por 400, alguns textos falam 400 anos de escravidão, outros falam 430. As duas datas estão corretas, não é o nosso assunto hoje, Aham. Sim. mas não é contradição da palavra, não. As duas Não. datas, bem interpretadas, estão corretas. Foram 400 ou 430? Foram 430, mas tem uma explicação aí porque que uma versão fala 400, uma versão não, um texto. Mas Uhum. ficaram lá 400 e poucos anos presos no Egito. É. Agora esse povo, eles sofrem depois cativeiro Babilônico. 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 Você Super. entendeu? Aham. Eles sofrem cativeiro babilônico. Agora, eu marquei umas informações para trazer aqui para vocês, bem Legal. rapidinho, para vocês entenderem o cenário desse povo. Um cenário muito difícil, mas muito difícil mesmo. Para que nós possamos entender tudo o que está acontecendo, um pouco do que está acontecendo, tudo não, mas um pouco do que está acontecendo hoje Uhum. nesse conflito, né? É, olha só que interessante aqui, gente. Vou passar aqui para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz uns apontamentos aqui, né? Para vocês. Olha, algumas datas mais atuais, tá? Você Tá. tira então, nascem debaixo de perseguição. É o povo mais perseguido da terra, a Tá. Sim. descendência de Abraão, que é Israel, né? Então, fora as perseguições todas da Bíblia, né? Uhum. Babilônia e tudo mais, Egito. Uhum. Uhum. Olha só, em 1290 da nossa era comum, da nossa Sim. era depois de Cristo, eles foram expulsos da Inglaterra, os judeus. Uhum. Em 1306, expulsos da França. 1355, população massacra 12 mil judeus em Toledo, na Espanha. De 1349 a 1360, foram expulsos da Hungria. Em 1420, foi aniquilada a comunidade judaica de Tolosa. Em 1421, expulso da Áustria. Em 1492, continua a expulsão na Áustria. Uhum. E sendo que 180 mil judeus foram expulsos da Espanha na mesma época. Em 1495 foram expulsos da Lituânia. Em 497, expulso da Sicília e da Sardenha. Em 1502, todos os judeus de Rhodes são forçados a se converter ao catolicismo. Meu Deus. Eram forçados pelo catolicismo a se converter sob ameaça de expulsão ou de escravatura, de serem escravos. Uhum.
Em 1516, massacre de milhares de judeus em Lisboa, Portugal. Em 1541, foram expulsos do reino de Nápoles. Em 1648 a 1656, 200 mil judeus são assassinados nas matanças perpetradas pelo Chemiek da Polônia, um dos líderes da Polônia. Em 1747, ou seja, 20 anos, de 1727 a 1747, eles foram expulsos da Rússia. Meu Deus. Em 1838, a comunidade judaica de Mehesh, na Pérsia, é forçada a se converter ao Islã. A comunidade judaica é forçada a se converter ao Islã, senão morria. Em 1882 a 1890, olha como está, em termos de história, isso é pouco tempo. Muito. 750 mil judeus russos são obrigados a viver numa área limitada, dando origem aos guetos. Em 1939 a 45, 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas, alemães e seus cúmplices. Meu Deus. Em 1941, a comunidade israelita de Bagdá é atacada pelo populacho turbulento. 180 judeus perdem a vida. Agora, interessante. Desde 1933, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, até 1945, o supremo objetivo, queridos, do Terceiro Reich era o extermínio dos judeus. Meu Deus. Agora, veja só, para vocês entenderem o cenário. O judeu, quando aconteceu as diásporas, ou seja, a dispersão pela terra, porque a Bíblia fala que eles iam ser espalhados dos 4 cantos da terra. Então, existe judeu brasileiro, vocês sabem, estão servindo até o exército aí, foram convocados. Sim. Eles são judeus de etnia, mas têm a nacionalidade brasileira porque nasceu no Brasil. Os pais estão aqui no Brasil, são judeus de ascendência judaica, porque é etnia, mas são brasileiros. Tem judeu etíope, tem judeu etíope, tem judeu alemão, tem judeu russo. Então, os judeus estavam em toda a parte do mundo. Eles dominavam a economia mundial. Sempre dominou, porque a bênção de Abraão sempre seguiu eles. Isso trazia um desconforto enorme para essas sociedades. Então, o que acontece? Onde eles estavam, esses conflitos que eu citei aqui para vocês, de perseguição a eles, é porque sempre eles foram abençoados aonde eles estavam. Porque a bênção de Abraão está sobre eles, gente. É isso. Você entende? Sim. Deus não revogou a sua aliança. A bênção de Abraão está sobre o povo judeu. Então, onde eles vão, eles são prósperos. Isso incomodou tanto a Hitler que ele começa a perseguição, antes da Segunda Guerra Mundial, ele começa a perseguição aos judeus da Alemanha. Judeus que eram de nacionalidade alemã. Tinha judeu de etnia, como eu te falei, e alemães porque nasceram na Alemanha, tinha cidadania alemã. Nossa. Então você vê como esse povo foi perseguido e tem sido perseguido. Até hoje, Até essa hoje. perseguição. E aí essa perseguição tem um momento que acaba? Ou será que um dia acaba? Então, pela a luz da palavra, né? É interessante essa pergunta que vocês me fizeram agora, porque nós falamos aqui do pilar da origem de Israel, né? Passamos pelo pilar aí da aliança, né, com esse povo, não foi? Falamos aqui um pouquinho da aliança, né? Essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, ou com Abraão, é uma aliança incondicional, ou seja, não tem condição. As bênçãos são condicionais. As bênçãos da aliança são condicionais, mas a aliança em si ela é incondicional. Então, assim, é uma aliança incondicional com bênçãos condicionadas. E você vai ver essas promessas de Deus para Israel lá em Deuteronômio capítulo 28. Né? Ali fala de bênçãos e maldições. Deuteronômio 28. 9 e 10 você vai ver muito claro isso. Então, essas bênçãos elas serviam não só para Israel, mas para todas as nações do mundo. Meu Deus. Daqueles que fossem benditos em Abraão, essa bênção seria para todos. Isso é fantástico. Que isso alcança a gente como cristão. Porque, eu não sei se eu citei para vocês aqui, Abraão é pai das 3 principais religiões monoteístas. Tem como pai Abraão. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tem por pai Abraão. Né?
Paulo fala que nós somos benditos em Jesus Cristo através das bênçãos prometidas a Abraão. Uhum. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, participantes da mesma bênção prometida a Abraão. É, Então, as nossas famílias são uma das famílias daquelas da terra prometida a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. glória a Deus. Então, é neles que nasce tudo isso. Uhum. E chega até nós essa bênção, né? Sim. Então, Deus levanta Israel, a nação de Israel, como bênção para o mundo, gente. É isso que nós, os cristãos, precisamos entender. Israel, ele foi constituído como um povo eleito para ser bênção para o mundo. Olha um fato interessante que eu gostaria de citar para vocês aqui, que isso eu anotei. Sabe quantos Nobel da Paz o Israel tem? Pessoas que ganharam o Nobel da Paz? 19% dos prêmios Nobel que foram dados na história foram concedidos a cidadãos de ascendência judaica. Uau, glória a Deus. Inclusive, Newton era judeu. Nossa. Aquele que tem um nome aqui de um hospital aqui. Einstein era judeu, ganhou Nobel. Você entendeu? Homens, Israel contribui assim fantasticamente para a cultura, para a tecnologia. Não, a gente vê, né, esse preparo deles Medicina, pra guerra, preparo de tecnologia para a guerra. Total. Israel é referência para o mundo. Até da pandemia, eu lembro que eu vi questões de que foi tipo um dos últimos países a ter casos de Covid justamente por todo esse cuidado. Assim, exatamente. Né? Então é uma nação que ela é exemplo para o mundo. Agora eles têm uma origem. Bênção prometida a Abraão. Uau. Bênção prometida a Abraão. Agora, desses 19% de todos que prêmios distribuídos, 12 cidadãos israelenses, direto lá de Israel, ganharam esse prêmio Nobel. Uau. Então, a gente falou, né? Acho que eu não concluí para vocês, nós falamos da origem do termo judeu, que é uma etnia, falando do porquê de hebreu, descendência de Heber. Agora, israelita é todo aquele que nasce em Israel, né? Seja ele participante da religião judaica ou não, ele é um judeu israelita. Como existe judeu brasileiro, ele é um judeu israelita. E israelense, né? Porque eu falei que 19 foi distribuído para ascendência judaica ou israelenses. Israelenses são todos aqueles que vivem em Israel, eles recebem a cidadania israelense, inclusive os árabes. Tanto que vocês, não sei se vocês ouviram ontem a reportagem, árabes israelenses e judeus se uniram lá em Tel Aviv para preparar todo mantimentos, subsídios para esse pessoal que está sofrendo na fronteira de Gaza. Então, árabes e israelenses, né, que sendo muçulmano ou não, unido com os judeus para ajudar os irmãos que estão sofrendo na faixa de Gaza. Coisa fantástica, né? Você vê amor, mesmo em meio à guerra, você vê amor e o povo se unindo, né? Então, o israelense, todo o cidadão, inclusive o palestino, ele é israelense, ele tem a nacionalidade israelense. Caramba. Ele é israelense, palestino e israelense. Mesmo que ele não se reconheça ou não use esse nome. Mas o documento dele é de israelense. Não é de nasceu lá, né? Nasceu lá. A Palestina tá dentro a regulamentação. Essa questão da Palestina é interessante eu falar para vocês rapidinho também. Ali tudo foi conhecido como Palestina, região da Palestina, só a partir de 1948, e isso está escrito em Isaías 66:8. Vocês querem ver que interessante está escrito em Isaías 66:8? Olha só. A Bíblia é fantástica, irmãos. Eu amo a palavra de Deus e eu vibro de ver que tudo está profetizado, nada está fora do controle de Deus. Olha só o que Isaías fala. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza. E olha que ele fala em capítulo 66, a partir do versículo 8, olha que lindo aqui, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? O profeta pergunta. Quem viu coisa semelhante? Ele está espantado.
Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou uma nação, algumas versões falam, uma nação num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Aí ele fala: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Olha. Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Uma nação nasceu em um dia. Israel viveu todo esse período bíblico, todo o período da história dele, até 1948. Sem uma bandeira, sem um território, sem uma nação, espalhado pelos 4 cantos da terra, embora sempre existiu o remanescente lá na Palestina. Não. Mas eles viveram sem bandeira, sem um hino, por milhares de anos. Meu Deus. Em 1948, eu marquei aqui 14 de maio de 1948, Israel nasce como nação. A ONU decreta Israel como nação, né? E por incrível que pareça, tinha um impasse lá. Foi um voto a favor e um voto contra. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o voto chamado de Minerva, reconhecendo Israel como uma nação. Você sabe que brasileiro, Oswaldo Aranha é um brasileiro. A cidade de Oswaldo Aranha, aqui no Brasil, de onde ele nasceu, é uma das onde tem uma das maiores comunidades judaicas do Brasil, é lá. Uau. E ele é honrado lá porque ele abençoou Israel, dando esse voto para Israel se tornar nação. Então, pensa bem, Deus falou assim: abençoarei, Abraão, aqueles que te abençoarem. Vocês perceberam que bênção que há sobre o Brasil por causa desse homem? Uau, Super. sim, meu Deus. Que glória a decretou. Deus. Então, tem uma bênção profética sobre o Brasil, porque abençoou o bendito Abraão, abençoou a nação que ele Aleluias. gerou. Glória a Deus. Né? Então, Israel nasceu em um só dia. Agora é interessante que em 1947 também, isso aqui é interessante falar para vocês. Em 1947, antes de Israel ser decretado como Estado, como nação, e aí eu já quero deixar assim para os nossos, é que essa câmera, né? Para os nossos queridos que estão nos ouvindo, que eu não estou aqui fazendo apologia ao Estado de Israel. Eu amo Israel porque Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, e a Bíblia é um livro judaico. Né? A história nasce lá. E o grande problema desse conflito não é o povo palestino. A guerra, na verdade, a luta de Israel não é com o povo palestino. Israel sempre desejou, e em 1947 já havia isso lá na ONU, já havia esse debate lá na ONU, de se estabelecer um Estado palestino dentro daquela região da Palestina. Sim. Né? Em 1947, havia um plano de se colocar um Estado árabe, né, e as divisões de onde seria o Estado árabe dentro do território de Israel, incluía a faixa de Gaza, que hoje está o conflito, incluía Jerusalém, grande parte de Jerusalém, só que no centro de Jerusalém iria ser considerado uma cidade internacional. Por quê? Jerusalém ela é respeitada pelos cristãos, pelos muçulmanos e pelos judeus. Então, todas essas religiões teriam acesso a Jerusalém, porque ela é sagrada às 3 religiões monoteístas, certo? Então, eles colocaram isso como uma cidade internacional, Jerusalém. Isso em 1947. Então, parte de Jerusalém seria dos palestinos, Haifa seria dos palestinos, né? E o resto do território, 1947, seria essa proposta na ONU para se tornar um Estado judeu e um Estado palestino. O que aconteceu? Os palestinos não aceitaram. Isso que eles colocaram na ONU, eles não aceitaram. Então, a história geopolítica desse conflito é sempre Israel cedendo. Em 1967 teve a Guerra de 6 Dias. Por quê? Porque em 1948 Israel é declarado nação, certo? Reconhecido como uma nação. Sim. Só que em 1967, o que acontece? Se levantam contra Israel os países árabes, coordenados pelo Egito. 3 países, né, coordenados pelo Egito, se levantam contra Israel e prometendo fazer guerra. Todos eles, esses países, contra Israel. Israel se antecipa e em 6 dias ele aniquila. Ele ganha a guerra em 6 dias. Ele sabe do conflito que vai haver e ele se antecipa. Sim. E aí, nessa guerra, ele
anexa ao seu território a faixa de Gaza, Jerusalém Uhum. e Haifa. Uhum. Só que ao longo dos anos, Israel foi entregando terra em troca de paz. Ah. Então, esse é um pequeno resumo, tem muitos detalhes aí, Uhum. né? Inclusive, depois, se vocês se interessarem, eu vou passar um livro para vocês Claro. vocês Qual lerem, livro? para vocês, mitos e fatos sobre a guerra árabe-israelense. Não, Tá. ok. Tem mitos e tem fatos, né? Tem Uhum. coisa que eles criaram que você vai ver. São mitos e fatos sobre a guerra israelense. É um livro grosso, um PDF, Sim. mas que vocês vão entender esses conflitos Uhum. para saber se posicionar. Então, Israel, na verdade, ele não é contra um Estado palestino. O Uhum. que Israel está lutando lá, gente, é contra um grupo terrorista chamado Hamas. É. Brasil precisa reconhecer que Hamas é terrorista. É. Hamas não está preocupado com a causa islâmica, com a causa palestina, que é legítima. Uhum. Eles têm direito a ter um Estado. Sim. Israel sabe disso, Israel quer isso. Sim. Agora, o Estado palestino, Dos o Hamas. Hamas, que é fundamentalista islâmico, o negócio dele é religião. Impor a religião deles à força no Oriente Médio. Se provavelmente que viesse a ganhar essa guerra, o Hamas, que não vai acontecer, Uhum. Israel vai vencer. Infelizmente, a gente se condói porque está morrendo inocente, está morrendo cristão palestino. Meu Deus. Guerra morre inocentes, infelizmente. Mas o que nós precisamos entender, Israel vai ganhar essa guerra. Uhum. Não é uma guerra apocalíptica ainda do fim. Esse conflito vai se resolver. Não é o conflito ainda que se vai se manifestar Uhum. o anticristo para solucionar o problema. Sim. Aparentemente, né? Uhum. Ainda isso é uma outra fase. Mas o que nós precisamos entender, gente, é que o terrorismo precisa ser aniquilado. É. E Israel está combatendo o terrorismo. Israel não está contra os palestinos. Uhum. Existem palestinos cristãos. É. A guerra é contra Hamas. Interessante, sabe o que significa Hamas no nome hebraico? Ok. Violência. Ah. Nossa. Quando você vê lá em Isaías escrito não haverá mais violência em É ti, Hamas. Israel, a palavra é não haverá mais Hamas em ti, Meu Deus, Ó, que Cara. forte. Israel. Meu Deus. Eles já se apropriaram de um termo bíblico para dar o nome a que infelizmente o Brasil às vezes custa reconhecer. Eles são terroristas, eles não são combatentes, É. eles querem pôr a religião deles à força dentro do Oriente Médio. E pasme, se fosse possível eles conquistar essa guerra, eles iam trazer isso para as outras nações aonde eles estão colocando a fé deles à força, Mas na violência. da onde originalmente está o Hamas? Eles estão realmente na Palestina. Palestina. Ah, tá. Só que existem outros grupos, né, fundamentalistas islâmicos que são terroristas, que é o Hezbollah, Uhum. no Líbano, Uhum. financiado pelo Iraque, e tem o Hamas na Palestina, que é financiado pelo Iraque também. O Irã, Iraque, né? Financia. Acho que é o Irã, tô falando Iraque, mas é o Irã que financia. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah. E essa guerra religiosa, eles estão levando o nome de quem? Eles querem implantar o nome de Alá, né? Uhum. É uma guerra, eles chamam de jihad, é uma guerra santa. Uhum. E eu estava comentando com vocês, né, no nosso café, Sim. que no estatuto do Hamas, isso está na internet, está disponível a qualquer um de vocês, viu? Entrar lá em Hamas, jogar Hamas lá no Google, entra na página do Hamas, vai no artigo 13. Lá fala que não há, para eles não há acordo de paz. Eles querem, como se diz, implantar a ideologia deles de morte ao Estado judeu, morte a Israel, acabar com Israel. Inclusive, dentro do estatuto, eles falam que o objetivo deles maior é acabar, aniquilar com o Estado de Israel. Uma dúvida que eu fiquei. Eles, além de aniquilar Israel, eles pretendem talvez aniquilar outros povos que nem a gente, enquanto cristão, também, se a gente não se converter? Que pergunta maravilhosa, Mariana. Boa. Isso é a chave para vocês entenderem a questão do antissemitismo no mundo. Uhum. O que é o antissemitismo? É o preconceito ou a raiva contra o povo semita, ou contra judeu, ou contra árabe, mais especificamente contra o povo judeu. Uhum. Porque Hamas, terrorista, eles atacam Israel
E depois, quando Israel se defende, porque Israel ele contra-ataca, Israel nunca bombardeou ninguém, Sim. Israel não tem terrorista, viu? É. Porque eles são contra a se matar, por causa da fé. Então, eles não têm homem-bomba, não é Israel que faz homem-bomba. Uhum. Isso tudo está na fé desses extremistas. Não Dos são todos os extremistas. muçulmanos, não, gente. É Deixa claro. verdade. Sim. São os extremistas islâmicos, muçulmanos, que eles entendem que o mundo tem que ter a guerra santa para eles imporem a ferro e fogo a religião do Islã. Aham. Então, sabe que na origem deles, do fundamentalismo, vamos dizer assim, islâmico, da religião islâmica, desses radicais, está que nós somos infiéis. Judeus e cristãos devem morrer porque são infiéis. Agora, pasme, se eles conseguem ganhar uma guerra no Oriente Médio e estabelecer a ferro e fogo o radicalismo islâmico, os países onde a fé islâmica estão crescendo, conseguindo ganhar a guerra lá, eles podem colocar isso nos demais países onde eles estão hoje. Meu Deus. Agora, deixa eu contar um dado para você. Você sabe que uma das maiores comunidades muçulmanas que crescem no Brasil, não estou falando que são radicais, eles são radicais, não, são muçulmanos. Uhum. É lá nos ribeirinhos do Amazonas. Tem muito muçulmano já nos ribeirinhos do Amazonas, porque Meu Deus. os missionários do Islã, eles não Uhum. se importam onde eles vão morar, como vão morar. Para eles é a ideologia Sim. e implantar a fé deles. Uau. Então eles têm os barcos e vão- vão pelo ribeirinho lá e tem muita gente nossa se convertendo ao Almoço. muçulmano, a religião muçulmana. Uhum. A França hoje praticamente ela é muçulmana. Meu Deus. A França hoje, Nossa. Ou seja, a Europa hoje, grande parte da Europa hoje já é mais forte o muçulmano, o Islã, do que o cristianismo. Meu Deus. Então, gente, Israel é relógio de Deus. Tudo que acontece de bem e de mal lá é histórico e profético. Vai se reverberar. A igreja, ela vive uma verdade paralela a Israel, junto com Israel. Sim. Sim. Israel e igreja, o povo judeu e a igreja, eles andam juntos. Paulo Sim. fala que a plenitude dos judeus só chegará com a plenitude da igreja. Não. E qual o futuro de Israel? Às vezes vocês podem me perguntar. O futuro de Israel está em Romanos 11. Paulo fala que vai chegar um momento que todo Israel será salvo. Quando a gente fala de Israel, é importante que se diga que para eles serem salvos, no que nós chamamos de salvação, lógico, eles têm que aceitar ou receber, né? Porque para eles seria receber, porque eles são nativos, Sim. receber a Jesus como o Messias, eles aceitarem que Jesus é o Messias, É. aí eles são salvos. Agora, eleição é outra coisa. Eles não deixaram de ser eleitos. Uhum. Então, aquela pergunta que você me fez, ela é a base de todo o antissemitismo que está correndo aí. O antissemitismo com essa guerra cresceu. Porque quando Israel ele contra-ataca os ataques que ele recebe, Hamas se faz de vítima. Uhum. E aí a comunidade internacional olha e fala: Israel está cometendo genocídio, Israel tá fazendo massacre em massa. Não, ele está se defendendo, é guerra. Se ele não E o se que ele tem que defende, fazer, né? é o que ele tem que fazer. O que o Hamas fez ali na faixa de Gaza, atravessando o território Uhum. de Israel, Naquele as evento, imagens né? reais não veio para nós, gente. Disse que degolaram crianças, Meu Deus. estupraram mulheres, mataram os idosos, sequestraram gente. Eles não estão preocupados, volto a repetir, com a causa palestina. Uhum. É. Que é uma causa legítima, volto a falar aqui, é real, eles precisam ter o Estado deles. Sim. Eles nunca vão aceitar tratado de paz nenhum. O Uma que guerra eles querem é religiosa. violência, uma guerra religiosa para implantar a questão religiosa deles. Uhum. Isso fica claro para nós como igreja, Super. Sim. Né? E nós, a igreja enquanto ocidental, e como país, saber se posicionar. Super. E nós, enquanto igreja, dentro desse posicionamento, o que devemos fazer, né? Acho que vendo todo esse cenário e tudo isso, qual é a nossa obrigação, né? Qual que é a nossa responsabilidade diante de tudo isso, como cristãos? Olha, aquilo que está escrito nos Salmos, nos Provérbios, né? Orai pela paz de Jerusalém. Aleluias. Orai pela paz em Israel. E prosperarão todos aqueles que te amam. Veja só,
Orar, o texto diz que dever nosso, orar pela paz Uhum. em Jerusalém. Agora, a prosperidade só vem para aqueles que oram, mas que amam. Hum. E prosperarão, né? É. Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão todos que te amam. Agora eu te falo, para orar por Israel ou por esse povo judeu, porque é um povo, é uma etnia, que na verdade eles a grande parte ainda não aceitaram Jesus como Messias. Inclusive eles chamam o Messias de impostor, Jesus de impostor. Meu Deus. Você entendeu? Uhum. Que é preciso amar. Se você não amar o povo de Israel e entender que eles são um povo eleito, É. o judeu é um povo eleito, você não vai orar da forma que a Bíblia fala. Não. O dever de nós, como povos gentios, né? Como Uhum. povos gentios, é orar para que se estabeleça a paz lá. Amém. Né? E orar em amor. Uhum. O amor é prática. É. Né? O amor não é falar, eu amo. Não, o amor é prática. É. Esse ato que vocês estão fazendo de dar voz a alguém e vocês darem voz à causa, Uhum. isso é uma forma de amor. Glória a E Deus. de não propagar o antissemitismo. Glória a Deus. Nós não temos que odiar os árabes, nem os judeus. Nós temos que amá-los. É. Sim. E orar para que haja paz. Uhum. Os árabes israelenses, como os árabes no mundo inteiro, eles querem paz. Os grupos terroristas que são fundamentalistas É. que querem a guerra. É. A jihad, que o Corão fala da Guerra Santa. Eles pegam isso realmente ao pé da letra. Uhum. E vamos fazer guerra, vamos implantar a força, a violência, Hamas, violência. Uhum. Gente, então, nós, como igreja, é orar. Aleluia. Agora, como nação, eu espero que as nossas autoridades, elas reconheçam que Israel tem direito à defesa. É. Israel não está cometendo genocídio É. nenhuma. Genocídio foi cometido pelo Hitler É. na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Sabe? Eles exterminaram 6 milhões de judeus. Mataram. 6 milhões. Descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi através desses patriarcas que os discípulos foram descendentes desses patriarcas. Jesus é descendente desses patriarcas, é que a salvação chegou para nós. Então, a igreja não pode entrar nesse envolvimento e comprar o que a mídia está dizendo. O que a mídia está dizendo, eles estão passando, não são todos os canais de mídia, mas a maioria passando Israel como vilão da história. Eles foram atacados, gente. Super. As mulheres foram estupradas, as crianças foram degoladas. É. Eles querem pegar os terroristas. Quando pegar todos os terroristas, eles encerram a guerra. Eles não querem acabar com o cidadão de bem. Só que o que o Hamas faz? Eles colocam de escudo o povo palestino. Não permite eles saírem. Israel avisa, saia que a gente vai bombardear. Uhum. Só que se sai, acabou o escudo. Acabando o escudo, Israel arrebenta com tudo lá, acaba com os terroristas. Então a nação é escravizada. Meu Deus. A faixa de Gaza é escravizada por Hamas. Uhum. Isso precisa ficar bem claro. E aí vocês viram, creio, que o Brasil, como tem presidência na ONU lá, fez uma proposta, não foi? Uhum. Umas semanas atrás. Uhum. Estados Unidos vetou. Por que Estados Unidos vetaram? Vetaram porque o Brasil não colocou que Israel tinha direito à defesa. Uou. Só por causa disso. Era só o Brasil colocar. Israel tem o direito de se defender quando for atacado. Uhum. E acabar com o terrorismo. Mas sabe o que acontece? Gente, muita gente da nossa política, no cenário alto da nossa república, dentro da Câmara dos Deputados, defendem a causa do Hamas, não a causa islâmica. Uhum. Defende a causa do Hamas. Se recusam a chamá-los de terroristas. Eles são combatentes de uma causa. Super. E até Não. no começo das divulgações não usava eles como terroristas, né? Eram combatentes. Não, eles são terroristas. Terroristas. É isso que o Brasil precisa reconhecer. São terroristas. O que eles fizeram em Israel foi terrorismo, foi violência, foi massacre. Então Israel tem o direito de se defender. Super. Então, o que a nossa nação, o que eu tenho orado a Deus, sabe, Gustavo e Mariana,
é que o Brasil fique do lado certo dessa vez. Em nome de Super. Jesus. Que o Brasil fique do lado certo dessa vez. Infelizmente, não tem como falar de questão geopolítica sem falar da política que o Brasil nosso tem adotado. Uhum. O nosso governo, ele não reconhece publicamente Hamas como terrorista. A ONU declara que é terrorista. Os Estados Unidos tem como terrorista. Quando a Al-Qaeda, que é um outro grupo extremista fundamentalista que atacou os Estados Unidos no 11 de setembro, Uhum. derrubou as Torres Gêmeas, Sim. o que os Estados Unidos fez? Enquanto não matou o Bin Laden, enquanto não pegou, não houve paz. Porque o terrorismo tem que ser aniquilado, gente. Tem que ser. Você entendeu? Super. Então, isso precisa ficar bem claro para as pessoas. Israel está se defendendo. Uhum. E a igreja ora. E os nossos políticos, eu oro para que tomem o lado certo nessa história. Não se achar combatendo contra aquilo que Deus chama de ungido dele. Exato. Exato. Até também para prosperarmos e sermos abençoados, né? Posso falar um fato histórico Com para vocês certeza. aqui? Claro. Esse é tremendo, gente. Teve 2 semanas atrás, um domingo, Uhum. lá na Avenida Paulista, Sim. uma manifestação de evangélicos e judeus. E uma manifestação em pró da paz e em defesa de Israel. Uhum. E tinha judeus mesmo ali que não creem em Jesus como Messias, mas são um Pela povo causa, eleito tudo. de Deus, estão pela causa e são praticantes da fé judaica. Tinha rabinos lá e tinha pastores Nossa. lá. Fizeram Lindo. esse evento. E tinha um venezuelano lá, pasme no que eu vou dizer para vocês. E esse venezuelano foi dado a parte para ele falar, ele está aqui no Brasil. Eu não sei se ele é pastor, não me falaram se ele era pastor. Mas ele na tribuna onde eles estavam, Uhum. ele, na hora que ele foi falar, ele falou assim, olha, Hugo Chávez foi o presidente da Venezuela, Uhum. sim ou não? Sim. Hugo Chávez, ele falou, antes dele ficar muito enfermo, ele falou assim, eu amaldiçoo do fundo da minha alma, palavra desse venezuelano, eu amaldiçoo do fundo da minha alma a nação de Israel. Meu Deus. Pouco tempo depois, ele contraiu um câncer, mas do fundo mesmo, mas do fundo do estômago dele, do âmago dele, ele adquiriu um câncer. Meu Deus. E que veio levar ele a óbito. Meu Uhum. Deus. E esse venezuelano falou, e depois disso, Venezuela só entrou ladeira abaixo. Meu Deus. E hoje Venezuela teve tempos, gente, que os nossos irmãos venezuelanos estavam matando cachorro, literalmente, para comer, porque Meu não tinha Deus. carne. Meu Deus. Um país que era detentor do petróleo no mundo, Uhum. né, na América do Sul, vendia petróleo, era riquíssimo a Venezuela, hoje está na miséria. Amaldiçoou Israel. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aí esse venezuelano, tudo é o perdão. Ele se dirigiu aos rabinos e pediu perdão em nome do povo venezuelano, Meu Deus, em que nome das forte. autoridades venezuelanas. Ele pediu perdão e reconheceu que Israel é celeiro do mundo, é bênção para as nações, Meu e pediu Deus. perdão a Israel, os rabinos, e falou, nós abençoamos Israel. Que esse ato desses venezuelanos possa reverter Em nome de Jesus. um cenário de Sim. desgraça lá. Em nome de Jesus. Agora, Deus fala em Zacarias o seguinte, que aquele que toca no ungido do Senhor é como aquele que fere as meninas dos meus olhos, é como um cisco. Já caiu um cisco nos seus olhos? É ruim, não é? É horrível. É horrível. Ele falou que aquele que toca no ungido meu é como tocar na menina dos meus olhos. Uhum. Israel é o povo eleito e ungido de Deus. É. Você entendeu? Uhum. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Antes de a gente ouvir uma reportagem que às vezes é manipulada e tomar partido e não, tem que morrer todos esses judeus aí, eles fazem Pois é. guerra. Não é eles que fazem guerra, eles se defendem. Exato. O tempo todo. Tempo Como todo. se defende? Entendeu? Uau. Meu Deus do céu. Que aula, né? A gente acabou de ter uma Meu aula. Deus, eu tô aqui, ó, assim, Posso em dizer mais choque. uma para vocês? Claro. Você sabe quem deu o nome de Palestina? Ali, aquela Não. região que veio se chamar... Israel está dentro da Palestina, Uhum. Aham. né?
Mas quem nomeou aquele lugar de Palestina foi um imperador chamado Adriano, um imperador romano. Uhum. Ele, é, ele não só ele dominou, e esse imperador Adriano, ele exerceu ali domínio de 117 a 138 depois de Cristo. Aham. Depois de Cristo, esse Adriano. Então, o que ele faz? Ele, em afronta ao povo judeu, Uhum. que a terra foi prometida a Abraão, ele batiza o nome daquele pedaço, que ele era imperador e ele dominava, Uhum. de Palestina. Sabe o que significa Palestina? Terra dos filisteus. Quem que eram os filisteus? Inimigos Nossa, do povo de Israel na história. Nossa. Ele que dá o caramba. nome de Palestina. Terra Nossa. dos filisteus. Tipo dizendo, a terra não é de vocês não, é dos Dos filisteus. filisteus. Os filisteus Olha, eram toda a lá da época história. lá do Golias, aquelas. Não era um povo Sim, sempre em guerra, super. os filisteus, com Israel. Israel contra os Então, ele filisteus. dominou de terra dos filisteus, Uou. Deus. Palestina. E aí ele muda, ele domina Uhum. a Israel e coloca o nome de Jerusalém, ele muda o nome de Jerusalém e coloca de Eólia Capitolina. Ele muda Nossa. o nome de Israel. Aí nessa época se levanta uma revolta Uhum. liderada por um homem chamado Bar Kokhba, que inclusive o rabino Akiva, que era contemporâneo dele, achava que ele era o Messias. E apoiou ele como fosse o Messias, porque eles queriam o Messias como guerreiro, né? E Bar Kokhba, então, ele lidera uma revolta contra o Império Romano, Sim. né? Por conta disso, de dar esse nome e de colocar o nome de Aélia Capitolina. Só que o que acontece? Esse Bar Kokhba, ele acaba sendo morto, Uhum. e aí o Rabino Akiva foi ver que ele não, embora apoiou a causa, foi vendo que ele não era o Messias coisa nenhuma, né? Israel não saiu bem sucedido dessa guerra, mas a história é terra dos filisteus, ele colocou. Olha Meu só. Deus. E E são tudo coisas que às vezes a gente na igreja é privado dessas informações. total, É total. história, é história de uma nação. Sim. Para a gente compreender isso que está acontecendo, temos que compreender a origem. Que aconteceu. Que E o aconteceu. nome nomeia, né? Então, assim, É, esse nome da Palestina, ele determina muitas coisas Super. históricas que a gente começa a ver. E assim, terra do pastor. Filisteu, vamos Exato. brigar pela nossa terra. Total. Olha que forte isso, né? Tudo é história, né? Se a Tudo é gente quer história. saber as coisas da raiz, É. tem que ir para a história. E, pastor, Super. muito obrigado, assim, de verdade, por essa aula que a gente Amém. teve aqui É. com o Senhor, né? Amém. Eu acho que foi profundo demais e eu quero fazer um Poderoso. pedido, né? A gente, eu acho que nunca fez isso em nenhum podcast, mas eu queria que a gente tirasse esses minutos finais para fazer uma oração por Israel, Amém. né? Se eu puder orar para, né, a gente declarar e as pessoas que estão nos assistindo neste Amém, momento amém, amém. também, né, tirar esse momento, esse tempo para fazer essa oração. Sim. Amém? Amém. Amém. Irmãos, eu não sou judeu. Não sou judaizante. Eu sou gentil. Mas eu amo e a igreja precisa amar Israel. Amém. Amém. E amar aquela nação. Amém. E eu vou orar dentro de um texto escrito lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 2. Deixa eu achar aqui. E a gente vai orar sobre esse tema, sobre eles. Amém. Sobre esse texto. Isaías capítulo 2. Tem muita coisa que vai ainda acontecer. Existem profecias que não se cumpriram sobre Israel e vai se cumprir. Sim. E a igreja faz parte disso. A igreja faz parte disso. Aleluia. Muita coisa vai acontecer e muita coisa depende da igreja se posicionar Sim. para que Israel alcance a plenitude, Amém. para que Yeshua volte, para que Yeshua estabeleça o seu reino milenar e para que depois de tudo isso a gente viva de verdade o estado eterno que é o para sempre, né? Aleluia. Um novo céus, Sim. uma nova terra, a nova Jerusalém que Amém. desce dos céus. Mas isso para se cumprir precisa se cumprir algumas coisas na nossa vida. Então, e na história. 2:3 de Isaías é uma profecia a respeito do milênio. Diz assim, olha: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Olha que lindo. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso é uma profecia do milênio, Aleluia. aonde Jesus vai estar governando em poder e grande glória ali. Glória a Glória a Deus. E outra profecia, que nós vamos orar junto, é o que está em Amós, capítulo 9, do profeta Amós. Versículo 14 e 15. Olha que lindo, gente. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Isso é futuro ainda, Aleluia. não é agora. Você olha agora e você fala, meu Deus, onde está tudo isso? Uhum. Eles só sofreram a vida inteira. E Deus promete, mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas Aleluia. e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão o seu fruto. Plantá-lo-eis na sua terra. Olha, eles estão voltando. Os maiores judeus do mundo inteiro estão voltando para Israel. Meu Isso é Deus. cumprimento de escritura. É. Porque o Messias vai voltar lá. Aleluia. Não vai voltar na França, não vai É. voltar na Inglaterra, no Brasil. Jesus vai voltar em Israel. Sim. Ele vai pôr os pés ali no Monte das Oliveiras e vai entrar. Ah, Plantá-lo-eis na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. aleluia. Glória a Amém, Deus. gente? Amém. Vamos orar sobre isso? Amém. Amém. Pai Santo, em nome de Yeshua, o nosso Messias, Jesus. Senhor, nós oramos como igreja. Nós oramos como igreja nesse espaço que foi aberto, Senhor, para, Senhor, pedir a paz em Israel, paz nos seus palácios, que Jerusalém venha viver em paz, que todo aquele território, Senhor, venha haver paz. Senhor, que o teu povo possa ser estabelecido como essas profecias milenares que falam de que haverá paz, mas essa paz somente Jesus pode trazer entre Ismael e Isaac, entre árabes e judeus. Essa paz é só através do teu Filho, Jesus Cristo, o Messias, e o reconhecimento dessas duas nações de que o Senhor já veio e que o Senhor vai estabelecer esse reino para cumprir a sua promessa aos próprios filhos de Israel, que não faltaria ao trono de Davi alguém que regesse sobre eles. Nós sabemos, Pai, que Yeshua veio como servo, mas ele voltará como rei. E ele regerá com varas de ferro, segundo a profecia de Zacarias 14. E todas as nações daquelas que sobraram, em Isaías 14, a partir do verso 16, diz que de todas as nações que sobraram daquela batalha que o anticristo promoverá contra os filhos de Israel, as nações da terra se amotinarão contra Israel no vale do Megido, ali no Amagedon. E diz que o Senhor destruirá o anticristo e os exércitos com o sopro da sua boca, com o hálito da sua boca, o Senhor destruirá o filho da perdição. Meu Deus, e está escrito que o Senhor, dessas nações que sobraram dessa batalha do Amagedon, quando o Senhor estiver governando com poder e grande glória em Israel, e cumprindo Isaías 2, que diz que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Meu Deus, no dia que se cumprir isso, as nações da terra, Zacarias 14 diz que subirão todos os anos para celebrar aí em Israel a festa dos tabernáculos. E ai da nação, diz a profecia, que não subir para celebrar essa festa. Não virá sobre ela a chuva. O Senhor fala do Egito, que não virá sobre o Egito se não subir. O Senhor fala das nações que viviam em guerra com Israel. Serão nações que serão restauradas, Pai, e subirão para cultuar o Senhor. Pai, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento histórico e profético. Sabemos que essa geração é a geração que vai ver essas coisas se cumprindo. Nós vamos ver, Senhor, o anticristo se manifestando. Nós vamos ver Jesus buscando a sua igreja, judeus e gentios com poder e grande glória, para estabelecer esse reino milenar, próspero sobre a terra. Meu Deus, nós veremos essas coisas se sucederem.
Nós vimos Israel brotar como nação em 1948, 14 de maio. A oliveira brotou, Senhor. E o Senhor falou que quando olhar para a oliveira, quando vê que seu fruto brotou, erguer as mãos para o céu, porque esta geração verá todas as coisas. O Senhor mesmo que disse, a oliveira brotou, Senhor, em 1948. Nós não sabemos quanto tempo ainda será isso, Pai, mas está muito próximo. Estamos vendo os princípios das dores. E como igreja, Senhor, nós abençoamos, Senhor, o povo judeu e povo árabe. Abençoamos, Senhor, o povo palestino, que não tem nada a ver com essa causa da guerra. E, meu Deus, oramos para que o terrorismo seja aniquilado da face da terra, Pai. Que os nomes sejam dados aos verdadeiros atores, os nomes corretos sejam dados. São terroristas, Hezbollah, Al-Qaeda, Senhor, Hamas, são terroristas. Meu Deus, e o terrorismo tem que ser tirado da face da terra. Tem que ser combatido, Pai. Mas a nação, os palestinos, eles têm direito à sua porção de terra. Pai, eles também são filhos de Abraão. O Senhor falou que faria deles príncipes. Senhor, eles têm direito ao Estado. Israel reconhece isso, Pai. Dentro dos termos que Israel põe, mas eles reconhecem isso, que eles têm direito ao Estado. Então, Senhor, entra nessa causa. Oramos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo lá agora, na faixa de Gaza, querendo, Senhor, refúgio para vir para o Brasil. São brasileiros presos ali, Senhor, brasileiros de descendência palestina, descendência árabe. Senhor, ameniza o sofrimento, deixa que eles saiam dali, Pai, que haja diplomacia correta para que eles saiam. Proteja as crianças que ali estão, Senhor. Guarda as crianças israelenses, as crianças judias, guarda as crianças árabes, as mulheres que estão grávidas. Pai, olha para o sofrimento dessa nação, Pai. Olha para o sofrimento desses povos ali envolvidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos nesse dia que estamos aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe, Senhor, essa equipe toda que está aqui. Senhor, a vida, Senhor, do Gustavo, da Mariana, Senhor, a vida do Guilherme, a vida do Israel e da Camila. São, Senhor, a equipe dessa igreja abençoada que realiza, Senhor, esse programa tão edificante. Abençoa o pastor, o anjo dessa igreja, Senhor. Meu Deus, tive o privilégio de conhecê-lo. Senhor, acrescenta anos de vida, ele ainda é muito jovem, Pai. Abençoa ele com sabedoria, com revelação do alto, com a palavra da revelação do Senhor para esse povo. Pai, levanta ele como um profeta e um atalaia nesse bairro. Senhor, que haja uma multiplicação dessa igreja, que outros campos sejam gerados, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que a tua paz permaneça aqui, porque nós oramos por Israel com amor, Pai. Amamos a causa, Senhor, de Israel. Amamos esse povo. Senhor, que eles possam aceitar ou reconhecer Yeshua como Messias. E se cumpra Romanos 11, Pai, aonde todo Israel será salvo. Paulo profetizou isso. Todo Israel será salvo, Pai. Nós profetizamos isso, Pai. Todo Israel será salvo em Yeshua. O remanescente já está lá, Pai. O remanescente nunca saiu de lá daquela terra, Pai. Nós profetizamos isso como igreja, Pai. Abençoamos os ministérios judaicos messiânicos aqui no Brasil. Senhor, abençoamos os judeus nazarenos, Pai, que é uma comunidade, Senhor, no Rio de Janeiro. Abençoamos, Senhor, o Ministério Ensinando de Sião Senhor, e toda a equipe desse ministério tão abençoado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoamos as nossas igrejas, Pai, aqui representada. E que essa voz, Senhor, profética dessa manhã, desse dia, ó Deus, aonde ela ecoar, possa, Senhor, alcançar, ó Deus, muitas pessoas e eles saberem se posicionar em oração, de que forma orar por esse conflito. Sabemos que em breve terminará esse conflito, outros virão, Pai, mas que Israel continue, Senhor, sempre vencendo, sempre triunfando, Pai, porque o Senhor virá e governará ali. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito, 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 muito obrigado. Que manhã, que dia, que momento profético tivemos aqui nesse podcast. Obrigado demais, pastor. Que o Senhor possa continuar sendo essa voz sobre
essa nação, sobre o seu bairro, onde o Senhor te plantar. Em Amém. nome de Jesus, Amém. ser tu uma bênção. Amém. Glória a Deus por tudo Glória a isso. Glória a Deus. Né, Maricota? E meu Deus, Jesus! Que foi isso, hein, gente? Vamos encerrar Como agora. terminar isso, pelo amor de Deus? Muito obrigado, galera. Vocês que nos assistiram, nos acompanharam. Obrigada por mais um podcast. Obrigado por mais um Obrigada, momento. pastor. Que o Senhor Obrigado. abençoe muito vocês. Fiquem ligadinhos aí conosco. Sim. Curta, compartilhe, comenta. Você que não é inscrito, Sim, se inscreva. Tem muita coisa boa por aqui. Eu tenho Muita certeza coisa que boa. muitas novas sementes serão liberadas sobre a sua vida. Porque essa daqui eu já guardei a minha e vou florescer todos os dias, Em nome de regando e Jesus. abençoando essa nação que é Israel, porque de lá, né, vem o nosso Salvador. Em nome de Jesus. É isso. Deus abençoe, gente. Beijo. Beijos, Amém. tchau, tchau.